Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando aqui o nosso Pode Viver Podcast. É um podcast que vai abençoar a sua vida, um podcast que vai abençoar a sua casa, é um podcast que vai abençoar você que está aí nos assistindo. E hoje comigo é uma honra estar aqui com a minha amiga Jéssica Caroline, vai estar aqui comigo comandando as perguntas desse nosso podcast de hoje. E aí, Jéssica? Vamos juntos comandar esse podcast, fazer perguntas incríveis, porque eu sei que muitas pessoas já estão aí ansiosos para saber quem é o nosso convidado, quem é a nossa convidada de hoje. Com certeza. E olha, deixa eu te contar, a nossa convidada de hoje está espetacular. Ah, especial por quê? Porque nós colocamos um tema, que é um tema para esse podcast de hoje, onde muitas pessoas... podemos dizer que tem um tabu, né, com relação a esse tema, que essa convidada, já vou falar logo que essa convidada, ela vai explicar melhor a sua área. Então, vamos aí. Então, com muito carinho, hoje com a gente, estamos aqui para esse podcast Pode Viver, a minha amiga, a nossa amiga psicóloga Sara Alves. Prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Sara, nós que agradecemos, tá? Muito obrigado por você ter aceito, muito obrigado por você ter vindo aqui nesse nosso espaço e estar gravando com a gente aqui. Eu tenho certeza que através dessas perguntas, que através do que nós vamos perguntar para você, vai abençoar muitas vidas aí. Então, Sara, o tema, nós colocamos um tema para esse nosso podcast, então todos os nossos convidados, nós colocamos um tema, e é um tema específico com relação, né, Jéssica, ao estilo do nosso convidado. Então, para a Sara, que é psicóloga, nós colocamos esse tema, que é a importância da psicologia dentro da igreja. É um tema... Sim, legal, né? É um tema legal, não é? É um tema legal. Vamos, espero conseguir ajudar. Claro que vai, porque Sara é psicóloga, tem especialização, né, em... Sim, eu sou pós-graduada em psicologia infantil. Pós-graduada em psicologia terapia cognitiva comportamental. Viu? Então nós estamos com uma pessoa especial aqui dentro desse assunto, com certeza. Então esse é um assunto que já vamos tratar. Então, Sara, para iniciarmos... Antes da gravação tivemos aqui um momento de comunhão, né? Um momento de oração, e é isso, porque não basta a gente falar, só falar e não agir, né? Nós temos que ter esse momento de comunhão entre amigos, esse momento de reflexão, de pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar através daquilo que nós falamos, né? Então muitas vezes tem fala sem ação. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a nossa fala aqui, não é, Jéssica? Gere uma ação para as pessoas que estão nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube, aqui da nossa igreja sede do Ministério Novo Viver. Muito bom, muito bem lembrado. E para você que está nos assistindo, para você que está aí assistindo, não esquece que é muito importante compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua família. Já aperta aí, ó, no sininho. Isso, porque nos próximos que forem postados, você já vai receber a notificação e você já vai aí... através dessa notificação você vai saber que tem um vídeo novo aí aqui do nosso podcast, do nosso Pode Viver Podcast, que é um podcast que vai abençoar a sua vida. Sara, começando, nós já queremos essa parte de início, né? Já iniciar pelo início. Não tem como, né? Temos que iniciar pelo início. Então, para iniciarmos pelo início, nós já queremos saber... como foi sua infância? Assim, vamos começar de lá, né? Como foi a sua infância? Se você nasceu em um lar evangélico, como foi a sua conversão? Porque antes de você chegar na sua área, onde nós vamos tratar desse assunto, vamos voltar um pouquinho e entender. Deixa eu conhecer a Sara. Isso, muito bom. Nós estamos aqui para conhecer primeiro os nossos convidados anteriormente, né? Não apenas focar. Antes da gente focar num tema, a gente quer conhecer você mais. Então vamos voltar um pouquinho e entender como foi sua infância, se você nasceu em um lar evangélico, como que foi? Conta pra gente, por favor. Bom, minha infância foi muito prazerosa, eu tive liberdade para brincar,
Eu tive liberdade para poder fazer minhas escolhas também. Aham. Eu não fui criada pela minha mãe inicialmente. Na verdade, minha mãe trabalhava muito e precisou me deixar com a minha avó. Nesse período, meus tios, minha família não era evangélica. Até hoje, até tem uma divisão. Tem alguns católicos, tem alguns A dita família meio a meio, né? Nós temos aí. E aí, quem me mostrou a igreja, quem me mostrou a Deus foi minhas tias, né? Minhas tias foram as primeiras a serem assembleianas. E eu pude ter esse contato ali, mais ou menos com 10, 11 anos, eu comecei a frequentar a igreja. Meus pais não são cristãos, mas eles sempre apoiaram minhas decisões. Então, quando eu falei, mãe, sou evangélica, não bebo, não vou para as festas, não uso roupa curta, Isso é bom, né, pouco. E a minha mãe aceitava tranquilamente. Quando eu pude ter mais contato com ela, que ela mudou para mais perto de mim, e meu pai sempre presente, entendia qual era o meu comportamento. Então, para mim, foi tranquilo seguir a religião que eu acreditava, que me apresentaram. Então, foi um pouco isso, a minha conversão. Ah, que bom. Então já começou bem, porque, Jéssica, olha o quão difícil é quando alguém aceita Jesus, né? Ou participa de uma religião que muitas vezes a família é contra. Então, para nossa convidada, já a parte, o apoio, né? Então para você, já entrando nesse assunto, para sua parte psicológica, familiar, já foi uma coisa boa. Com certeza, eu acho que sentir que as nossas decisões são apoiadas, acho que nos faz, sim, acreditar no que a gente escolheu. Então foi mais tranquilo para mim lidar com isso. E claro, né, sempre, mãe, vamos, convite. Aquele convite amigo. Fala da importância, não deixe escapar. Mas tem que ser, né? Tem que ser, porque quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos o quão maravilhoso é o seu amor, né? E nós queremos compartilhar desse amor com todos, com os familiares, com os amigos, no nosso trabalho. Não é isso? Então, o amor de Deus, ele invade os nossos corações e a gente quer compartilhar desse amor para todos. Não é, Jéssica? Vamos lá, Jéssica. Papel também. Com certeza. Então, agora, a Jéssica aí tem algumas perguntas para você, através desse nosso tema, que é essa parte da sua área, que é a psicologia, tá bom? Então... Vamos lá, a gente já conheceu um pouquinho da Sara. Agora a gente quer conhecer um pouquinho da Sara psicóloga, né, Sara? Então... Exatamente, porque Sara psicóloga e Sara... Eu gosto de falar. A Sara psicóloga e a Sara ser a psicologia, os dois lados. Então, Sara, o que te fez escolher a psicologia? Quando deu um start? Você falou assim, nossa, realmente quero esse curso. Tem a ver mais ou menos com sua família? Ou eu falei assim, não, é um curso assim que falou assim, nossa, é legal, eu quero fazer. Como que foi a sua escolha? Bom, quando eu escolhi a psicologia, eu ainda estava ali no ensino médio. Eu acho que nesse período é um tempo que a gente começa a falar o que eu quero fazer. Né? Então a gente está se questionando. Eu quero ser médico, eu quero fazer vestibular, eu quero passar em concurso. Ou eu não quero fazer nada, eu ainda não escolhi. E a psicologia ainda não era uma escolha certeira. Eu quero fazer isso. Porque eu nem conhecia a psicologia. Eu não sabia o que a psicologia fazia. E como foi as experiências, até um tanto inusitadas. Porque... eu não teve um dia, eu acho que a fase da adolescência, eu posso dizer que eu estava passando. Eu chorei dentro da sala de aula, primeiro ano, eu acredito que seja. E aí eu não sabia nem porque eu estava chorando, eu acho que era alguma coisa, até hoje eu não me recordo o que era especificamente. E aí me encaminharam para uma sala, né, da escola, e lá tinha uma pessoa. E ela se apresentou. Eu já havia visto ela nos corredores e ela se apresentou. Falou assim, Sara, eu sou psicóloga, eu tô aqui para te ouvir. Você tá passando por alguma situação difícil em casa. Então ela teve um acolhimento ali diferenciado comigo, né? Não que só profissionais de psicologia realizam um acolhimento diferenciado, mas naquele momento eu me senti... Você se sentiu bem, né? Ela tava empática comigo, tinha ali algo diferente. E aí, foi o primeiro contato. Eu falei, eu não sei porque eu tô chorando. Eu expliquei, eu não sabia o que era. E ela acolheu e falou assim, olha, aqui é um espaço para você conversar. Se você quiser depois voltar pra gente conversar. E aí, eu voltei pra sala.
E aí passou ali, e eu fui pesquisar o que era psicologia, comecei a ler, era algo ainda muito do senso comum, eu não entendia aquela coisa tão subjetiva da psicologia, e foi passando. E as minhas observações que eu queria ser ainda era enfermeira, era meio que sempre voltado ao cuidado. É uma área da saúde, só que a psicologia ainda não estava ali no... Não. E aí depois, um outro dia, chegou uma outra moça e ela se apresentou. E ela falou assim, eu sou psicóloga, estou aqui disponível para ajudar vocês, o que vocês precisarem, tem demandas no qual os professores não vão conseguir auxiliá-los e eu estou aqui disponível. E ela se apresentou e tal, e eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero fazer isso aí. Sem saber muito o que era. E continuei pesquisando. Eu fiz orientação vocacional online, que tem um site que se chama Eu Estudante. E eu entrei lá e tinha uma área de você colocar os seus dados e poder dizer o histórico da sua personalidade, do que você gosta. E aí também psicologia. Sei. Aquelas pesquisazinhas que a gente vai lá e coloca alguma... Eu sou suspeita, porque eu também fiz isso daí, olha que deu certinho pra minha área hoje. Não, a minha não deu, não. A minha deu A minha colocava também para a área de saúde, sendo que eu também, quando eu era adolescente, eu tinha esse intuito de área de saúde também. Tanto é que quando eu morava no Ceará, lá no meu Ceará, eu ia iniciar um curso de técnico em enfermagem. Aí chegou o momento de eu decidir ou ir para o curso de técnico de enfermagem ou vir para Brasília. Aí eu decidi vir para Brasília. Então o técnico de enfermagem ficou lá. Aí daí eu vim para Brasília, mas essas pesquisas que a gente pode chamar? Sim. Pesquisa que não deu certo para mim. Não deu certo. E o meu lá apareceu psicologia, enfermagem. Olha aí, então já estava te colocando para lá, pronto. Voltado ao cuidado. E eu falei, acho que é isso que eu quero. Só que aí, aí novamente a gente entra naquela questão dos pais e as escolhas. Eu falei, mãe, eu quero fazer psicologia. Aí ela, tá bom, mas o que a psicologia faz? Eu vi que minha mãe, ela não tem muita credibilidade, mas ela não disse que não faz. O que essa menina quer fazer, meu Deus? Ela falou assim, porque minha mãe é bem peculiar. E ela, filha, bailarina, é tão cuidado. Bailarina. Mas psicóloga e bailarina, olha só. Quem sabe, né? E enfermagem ela até gostou, porque ela sabia como era a área, ela entendia, ela viu isso. Um desconhecido para os nossos pais tem um pezinho atrás. É verdade. Então, tu também, tipo, ela vai ficar quantos anos na psicologia mesmo? 5 anos. 5 anos fazendo aquilo, para depois você não, e agora? Cadê o retorno dela? Exatamente. Ou então, como tem muitos cursos, daí muitas pessoas que chegam a um curso de 5 anos, chega ali 3 anos e meio, não é isso que eu quero. Isso. Né? Eu tinha esse medo também, acho que... E aí eu falei, mãe, eu quero fazer psicologia. Filha, mas psicologia faz o quê? Psicólogo faz o quê? E aí nem eu sabia explicar direito. Mas aí eu falei, acho que é isso que eu vou fazer. Então me matriculei, fiz vestibular. Então sentei, falei, é isso aí que eu quero. E foi amando o curso, né? Do início ao fim. Então que eu bom. Acho que isso era pra mim. E hoje você tá aí. E lembrando, Jéssica, que a Sara, ela é a nossa psicóloga do projeto Missão em Ação, que é o projeto do nosso ministério também. Porque quando eu comecei, né, Sara? Quando eu comecei a elaborar a pauta do projeto e tudo mais, já veio um estalo na minha cabeça. Eu falei, gente, é um projeto que vai tratar de pessoas. Então, quem na minha igreja trata de pessoas? Sara, então já foi logo, Sara, e aí, o projeto, vamos fazer assim, a Sara tá aí com a gente. Eu falei, vamos nessa, vamos ver aí, que eu posso ajudar sempre. Com certeza, porque a área da psicologia é uma área, igual no início nós conversando aqui, né, eu falei, antigamente nós tínhamos esse tabu todo dentro da igreja. Entendeu? Da parte psicológica. Porque muitas vezes, antigamente, a pessoa tratava a parte psicológica, entre aspas, como um espírito, né? Então, não, gente. A gente tem que quebrar esse tabu e saber que o profissional, você tá aí para isso, né? Para ajudar. E nós já tivemos jovens na nossa igreja que já foi até você. Primeiro veio a mim, naquela nossa palestra incrível do Despertai, né? Que é um foco que nós temos que ter com os nossos jovens, através disso. E vieram jovens até mim e eu encaminhei para Sara, e isso aí é uma ajuda, porque é a sua área, não é isso? Então, Sara,
Hoje nós somos 31% de evangélicos, né? Então, para você, como é ser psicóloga e ser cristã evangélica e saber separar a profissão da sua crença? Como que é isso? Olha, eu digo que para mim foi tranquilo. Né? Eu posso até estar para pessoas tranquilo, porque a gente vai, sim, em vários cursos, se deparar com assuntos no qual a gente não acredita. E eu digo que eu fui preparada para isso. Já foi afiada. Quando eu falei da psicologia, eu fui pesquisar o que era. Quando eu fui fazer o curso, eu vi a ementa, o que falava ali, quais eram os assuntos. E os primeiros assuntos do primeiro semestre era a filosofia. Né? E assim, a gente sabe que a filosofia ela vai de encontro a algumas questões de crenças. Então, eu digo que eu fui preparada para tentar não me contaminar. Que bom. A absorver o que eu queria e filtrar e descartar o que não ia fazer para o meu crescimento como profissional e como cristã. Então, para mim, não foi difícil. Essa palavra, eu gosto dessa palavra, quando a gente usa essa palavra. Eu vou filtrar as coisas. É importante, não é? Até porque esse meio de universidade, e ainda mais quando a gente está muito novo. Isso. E acaba podendo nos influenciar de outras maneiras. Porque essa parte filtrar, já entrando também nesse assunto, porque muitas vezes a gente começa um curso e principalmente antigamente, né? Acho que hoje em dia nem tanto, mas a gente usa também esse termo. Por quê? Porque antigamente as amizades te influenciavam muito. Então, gente, a questão da amizade dentro de um curso, você tem justamente que usar isso, filtrar. Como que é? Será que essa amizade... Eu sempre falo que nós temos duas escolhas. A escolha que vai te levar sempre para o caminho correto e a escolha que vai te levar para o caminho ruim. Mas eu acho assim, não é isso? A questão também dessa área da psicologia e de quem decide fazer filosofia também, a questão é estar centrado, né? Porque vai muito ao encontro daquilo que a gente acredita na nossa crença. Vai muito e falando em grupos, até isso eu também tive. Até essa questão do grupo também foi uma preocupação para mim. Mas eu acho que as coisas foram caminhando conforme eu acho que esperado. Porque quando eu fui formar meu grupo, isso acontece naturalmente. Eu não sei hoje como as pessoas escolhem os grupos no qual quer conviver. Mas o nosso é natural. Vamos fazer o trabalho junto? Aí a gente vê aquela pessoa ali que também tá perdida. Sempre tem. E aí você fala sobre. E aí é assim, né? E com o tempo eu descobri que era um senhor, ele era pastor do meu grupo. Do grupo. Então foi muito prazeroso vivenciar ali e entender que eu estava num grupo legal, num grupo que era comprometido. A gente sempre apresentava os melhores trabalhos. Então era um grupo que tinha uma conexão legal. E isso não foi o problema para mim, nem a questão do grupo. E até na decisão de escolher minha abordagem, de escolher a área que eu queria atuar, foi visando isso. Eu vou de encontro às coisas que eu acredito, eu já não preferia entrar. Por mais que a gente fazia provas, que tinha que responder aquilo, era aquele momento. Eu não precisaria necessariamente ter que pegar aquilo para mim. Era seguir o que precisava ser feito e pronto. Então, para mim, foi uma experiência muito legal entender que eu continuei acreditando e piamente no que eu escolhi e também fazer uma área que eu gostava. E é algo que você ajuda dentro da nossa igreja, né? Porque é o tanto de tabus que existia, que existe ainda, mas é uma área que você ajuda e está sempre... Já falando em tabu, já quero fazer assim uma pintada. Por que você acha que existe tanto tabu nessa relação da psicologia ou da terapia nas igrejas em si, né? Não no nosso ministério em si, mas no geral, né? Bom, acho que primeiramente a falta de informação. Isso é importante. Eu acho que é um dos primeiros pontos. Segundo, algumas teorias que são criadas pela psicologia também é um fator. Por quê? A falta de informação. A gente sabe que a psicologia é uma profissão, é uma ciência e uma profissão. Assim como o médico ele vai cuidar do corpo, o psicólogo ele cuida da mente. Nós não estamos divididos, não existe a mente separada do corpo. Elas se conectam. Então, da mesma forma que eu vou ao médico, eu quero tratar
de uma dor física, de um pé quebrado, de uma gastrite, de algum problema cardíaco, eu vou lá e procuro o médico. E da mesma forma, quando a gente tem questões emocionais e psicológicas, a gente procura o psicólogo. É algo que parece simples dizer, mas para as pessoas, como assim? Eu perco o controle da minha mente, dos meus pensamentos. As pessoas às vezes não conseguem entender que também é um órgão. Né? Assim como eu trato de um pulmão, com uma questão de doença pulmonar, respiração, a mente também, o cérebro é um órgão. Então ela também precisa ser cuidada. Precisa de um cuidado. Então a falta de informação frente a isso. Outros pontos é, como eu falei, a questão de teorias da psicologia. Muito se falou que psicólogo lê mente. Isso não é real. Né? Isso, se algum psicólogo faz isso com vocês... Isso é um mito. Ele é charlatão. Isso não acontece. Isso não é real. O psicólogo estuda comportamento. Ele só vai entender algo da sua mente se você falar. A fala é o que faz o psicólogo compreender o que você sente e como você se comporta. Você precisa ter essa ação de falar. Né? E outras teorias, né? A regressão. Então, psicólogos que hoje ainda entram nessas técnicas que, porém, não são cientificamente testáveis. Então, nem todo mundo consegue regredir, nem todo mundo... Isso, às vezes, vamos dizer, o cristão, a pessoa, ela tem medo de entrar nesse movimento. Então, a falta de informação entre teorias no qual eu posso me adequar, né? Não quero falar sobre o passado, eu quero falar sobre o presente. Tem psicólogos que trabalham nessa área. Eu tenho TDAH. O psicólogo que faz a avaliação. Eu tenho autismo. O psicólogo que faz essa avaliação. Você pode explicar porque você falou TDAH, mas eu acredito que nem todo mundo sabe o que é. Aí, desculpa. TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Então, déficit de atenção é uma dificuldade na atenção, de reter informações, de pegar e conseguir entender um contexto completo. Ele falha nesse momento. E a hiperatividade são comportamentos impulsivos, né? A pessoa ela não consegue, ela é inquieta, ela não consegue ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, está sempre muito agitado. Isso precisa de uma avaliação para se dizer. Não necessariamente porque eu erro alguma coisa ou eu estou no mundo da lua, eu tenho TDAH. É uma avaliação minuciosa. Então, significa déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Uma pessoa que é cristã, né? Um psicólogo, ele consegue ter outras técnicas, tipo, não fazer regressão. Eu acho que tem alguns cristãos que não acreditam, né? Tem outras técnicas fazer para que não abale o seu paciente? Exatamente, é como eu falei. Cada psicólogo ele tem sua abordagem. Não necessariamente essa abordagem vai ser uma escolha do cristão. Então, como eu falei, até a minha abordagem foi baseada no que eu acredito. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. O que ela diz? Que o nosso pensamento influencia no nosso comportamento. E para que a gente tenha um comportamento adequado, a gente precisa mudar o pensamento. É muito lógico, mas na prática não é fácil. Não é tão ligado, né? E a gente vai aplicar, parece que não. Verdade. E aí, a psicanálise, a gestalt terapia, elas são voltadas para outro tipo de pegada, né? E pode sim ir de encontro com coisas que eu não acredito. E algo que no início da conversa sobre essa pergunta, você falou que é a falta de conhecimento, né? A falta de informação. E o legal é que a própria Bíblia fala sobre isso, né? O meu povo peca pela falta de conhecimento, pela falta de conhecer. Então, muitas vezes nós pecamos por julgarmos algo que nós não temos uma informação concreta sobre aquilo. Não é isso? E então, Sara, hoje tem aumentado bastante, né? As pessoas com depressão, com ansiedade. Então, para você como psicóloga e como cristã evangélica, como você acha que nós cristãos devemos abordar uma pessoa que procura um profissional? Como que você acha, na sua opinião?
como você acha que um cristão pode abordar essa pessoa para que procure um profissional? No caso, uma pessoa está adoecida emocionalmente, Isso. Como eu posso ajudar? Não, um cristão, como que a gente indica ele a procurar um profissional? Qual a forma do cristão chegar e falar para ele que realmente ele precisa de ajuda? Muitas pessoas, como eu falei, às vezes a pessoa ela não acredita. E esse é o ponto. Eu acho que ouvi-lo sempre é o primeiro passo, ouvir sem julgamento. Com certeza. Né? Ouvir sem julgamento é aquela coisa, eu entendo as suas questões, mas eu não preciso impor as minhas para você. Né? Então, não precisa apontar o dedo para você, não é isso? Nas conversas assim, corriqueiras, a gente tem muito a mania de falar, mas eu passei por isso pior do que você. Isso é, com certeza. Mas sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo, pior que você. Pior que você. Gente, as pessoas têm que parar com essa mania de que a sua dor é melhor do que a minha. E o meu psicológico não é o seu psicológico, entendeu? O meu pode estar firmado para muitas coisas que podem vir para mim, mas o teu não. O teu pode ser um psicológico precisador de uma ajuda, entendeu? Que está precisando de alguém para estar, um profissional, para estar acompanhando você, justamente isso que você falou. Então, acho que a pessoa ela só busca ajuda quando ela sente confiança em quem trouxe isso para ela. Quem a procurou sem julgamento, sem desmerecer o sofrimento. Eu passei por uma situação pior do que a sua e você está desse jeito. Então, são falas que a pessoa ela começa a retrair o que ela tem. Então, ela fala, nossa, por que eu estou sofrendo assim? Tem gente que tá ali pior do que eu. Então, assim, cada dor é diferente. Então, cada dor é individual, é tratada de uma forma. E quando a gente fala das questões emocionais, a gente volta um pouquinho ali na infância, né? Recursos emocionais, a questão de pais, né? Como foi o diálogo. Se a criança passou, o jovem, por algum trauma recente. Tudo isso vai justificar a forma que hoje ele olha para as questões dele. Então, possivelmente pode vir de muito tempo, né? Pode. Aquilo e ali na fase da adolescência ou na fase adulta vinha um estrondo ali de algo que aconteceu lá atrás. Sim, tudo que nós não resolvemos, de uma hora para outra pode voltar. Então, exato. Tá, mas e aí? Já entendemos essa abordagem, mas geralmente a pessoa que está sendo abordada para procurar, né, um profissional para ajudar ela não pode entender isso como que ela está com uma falta de fé. Tipo, essa pessoa está pedindo para eu procurar um psicólogo, mas será que minha fé está abalada por causa disso? Isso é importante. Porque muitas vezes, né, dentro do igual no início nós conversamos, porque principalmente antigamente, né, tinha isso de muitas pessoas dentro da igreja, ou até a própria pessoa que está passando, ou que estava passando por algum momento, ela própria se achava com falta de fé, né? Será que eu estou com falta de fé em Deus? Né? Porque assim, tem aumentado, né? Muitos casos de ansiedade. E será que isso está relacionado com a nossa fé? Não. Como eu falei, a psicologia ela trata questões mentais. O cérebro é um órgão e a gente trata as questões do cérebro, né? E isso ainda é difícil da pessoa entender, porque as questões de saúde mental são muito subjetivas ainda. Então, quando eu estou com uma perna quebrada, eu sinto dor e isso me incomoda andar. Quando eu me machuco, tem um ferimento ali. Então, é algo que é muito concreto. E as questões de saúde mental, não. Ninguém vê, né? E por isso que a pessoa ela pode achar que é algo espiritual, mas é diferente. É diferente. E o fato da pessoa também, às vezes, não vê, acha que isso é mentira da pessoa. Exatamente. Né? Tipo, a palavra tão usada, né? A pessoa tá com frescura. Não é isso? É a palavra mais usada quando a pessoa passa por algum momento difícil da sua vida, nessa parte psicológica, que muitas pessoas não entendem ou julgam, igual nós estamos falando agora, e a palavra tão usada é frescura. Ou a frase, né? Ela tá com aquilo porque ou ele tá com aquilo, isso é frescura, isso é
entendeu? Então... As questões espirituais, elas são diferentes dessas questões emocionais e mentais. Então, é um autoconhecimento também. Né? Qual é a minha relação? Como eu estou com Deus? Qual é a minha relação com Ele? Como é que eu estou? Então, é também um olhar para dentro de você. Então, às vezes, a pessoa, eu estou sofrendo isso porque eu pequei. E aí a pessoa, ela precisa analisar a vida dela, analisar o interno, para ela saber se realmente é a fé, é uma questão de saúde mental, é diferente. Sara, quando uma pessoa que é cristã, ela está passando por algum problema psicológico, por algum momento né, nesse sentido, quando ele decide procurar ajuda, uma terapia, é importante ele procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo cristão evangélico, ou isso não interfere? Você acha importante isso? Isso é uma escolha pessoal. Né? Muitas vezes, hoje, eu acho que já até diminuiu, mas a gente tem grupos de psicólogos, né? E às vezes um psicólogo posta assim, gente, busca indicação de psicólogo que seja cristão. Aí tem gente que começa mas por que isso? Não... E aí as pessoas começam a conversar, não. Mas então quer dizer que se ele falar que busca um psicólogo ateu, você aceita, né? Aí tem toda aquela discussão, né? Aí começa uma discussão. Por que ele não pode escolher? Por que ele pode escolher a abordagem e não pode escolher um psicólogo cristão? Então, isso ainda eu acho que é uma escolha pessoal. Mas é importante que sim. Porque eles vão falar a mesma língua, né? Por mais que o Código de Ética diga que o psicólogo não pode impor a sua religião e nem usar a sua religião como método de tratamento, tem gente que esquece disso, né? Então, o psicólogo, ele é neutro. Ele jamais pode dizer que a sua religião é um problema. Ele vai acolher as demandas e talvez usar até a religião do paciente como recurso para continuar ajudando ele. Ou muitas vezes, em muitos pontos, a pessoa pode estar com um problema psicológico, muitas vezes de uma pressão religiosa também. Pode gerar isso, entendeu? É um assunto a ser conversado também nessa nossa conversa aqui, porque é importante nós falarmos disso, que existem pessoas que muitas vezes ficam ali com aquela tensão sobre tantas coisas que a pessoa escuta de um líder religioso, entendeu? Então, muitas vezes aquela tensão gera algo na mente da pessoa. Então, isso também é importante, né? Então, jamais o psicólogo pode impor a religião ou talvez usar a religião dele como uma forma de tratamento. Isso está no Código de Ética, precisa ser respeitado e cabe até cassação do registro, né? Por ser uma prática profissional, é isso. Então, se o paciente já conhecido de algumas terapias que já passou e falou, olha, eu quero um psicólogo cristão, tudo bem, você será ouvido, o psicólogo vai ser cristão. Então é a escolha do paciente, né? Do paciente pessoal, mas é importante sim, né? E fica à vontade que o paciente não quer também um profissional cristão, né? Porque tipo, quando você vai no cardiologista, você não vai perguntar qual é a religião. É verdade. Assim, eu acho que a crença também da pessoa não desmerece o profissional que ela é. Exatamente, até porque o cardiologista não vai usar a religião dele para cuidar do seu coração. Outra coisa, já que nós estamos nesse assunto aí de procurar uma pessoa, um profissional, né, nessa parte de psicólogo, terapeuta, na sua área religiosa, e um amigo, tipo, eu tô passando por uma tensão no meu trabalho, tá gerando aqui algo, então eu vou procurar a Sara, que é minha amiga, para mim conversar com ela. Isso é correto ou é melhor eu ir para uma pessoa desconhecida? O que você acha, assim, na sua opinião profissional? Olha, não existe no Código de Ética informando que não pode. Porém, a gente já se conhecendo o outro, a gente sempre diz que não é interessante que aconteça. Porque você já tem um conceito dessa pessoa. Você já falou na cabeça, gente. É aquela coisa, você vai conversar comigo e eu vou falar assim, não, você tá certo mesmo. É verdade. O psicólogo não, né? Ele tá ali com uma outra visão.
Sim, é porque a questão de você procurar um psicólogo que é psicólogo e seu amigo pode não ser terapêutico. E talvez não surja o efeito necessário, porque ele já tem um conceito seu. Ele já sabe alguns pontos da sua vida. E ele vai se tornar novamente um bate-papo de amigo de novo. Porque eu já saí da minha profissão para olhar para o meu amigo. Ocasionalmente eu posso fazer isso no setting terapêutico também. Então vai gerar aquele papo. Ei, amigo, então vamos lá, conta aí. Aí eu já falei que você não pode. Eu já falei pra você várias vezes. O que você tá fazendo, cara? Eu já falei pra você várias vezes, você não pode fazer. Então gera todo aquele papo de amigo ali. Não se torna terapêutico. É mesmo quando eu vou desabafar com as minhas amigas. Tipo isso. Não, algumas falam. Né? Algumas falam que é aquilo que eu preciso ouvir. E deve, às vezes, sim. Mas tem outras que vão falar assim, não, calma, não é assim, vamos ver ali, ó, eu acho que você tá certo mesmo, eu posso estar errada, porque vamos falar que tá certo, gente. Então, por exemplo, aí você já tá falando, mas eu estou errada, então como é que ela tá falando que eu tô certo nesse assunto aí? Exato. Então, assim, eu tenho uma amiga e ela tem um filho, eu não conheço o filho dela, nunca conversei com o filho dela, aí sim eu posso talvez atendê-lo, mas minha amiga não necessariamente pode ser viável, talvez não seja terapêutico. Sim. E continuando, né, nós temos mais assuntos aí para tratar. E qual é a próxima para a gente conversar mais com a Sara aqui, tirar dúvidas? Eu tenho bastante dúvidas, Sara, em relação, como que é a sua profissão dentro da igreja ajudando, entendeu? Você acha que é importante ter assim, um psicólogo dentro da igreja ajudando os líderes? O que você acha sobre isso? Ou não mistura esses fatores? Olha, a religião e a psicologia, elas podem conversar, mas jamais se misturarem. Por quê? São questões diferentes. Psicologia é um serviço de saúde mental. Né? E a religião, ela é outro processo. Então, elas não se misturam, mas elas podem conversar. Mas você acha importante ter um psicólogo dentro da igreja? Eu acho importante, mas não necessariamente ele vai ser o conselheiro, ele vai ser o psicólogo. Então, não existe o psicólogo trabalhar questões espirituais, sendo que o trabalho é do pastor, do líder. É outro tipo de dinâmica para o psicólogo. Você acha que o psicólogo ele pode estar ali auxiliando, claro, não quando o membro, eu estou falando com o pastor, mas ele pode estar auxiliando os pastores em relação a isso? Porque às vezes eu acho que os nossos pastores estão faltando isso, né? Faltando um colo para eles. Como o psicólogo é o colo do paciente, às vezes eu acho que o pastor também precisa desse colo. Que o pastor precisa desse acolhimento? Sim, com certeza. O pastor também precisa ter o seu espaço de fala, porque só vem a ele. Porque muitas vezes, isso que eu ia falar, porque muitas vezes só vai para ele, né? Isso, então são tantas coisas, podemos dizer, são tantos assuntos diversificados e diversas pessoas que estão ali nos ombros do pastor. Então, realmente, o pastor também tem que ter esse momento, né? Então... Exatamente, porque são muitas demandas. E aí esse excesso de demandas vai gerar questionamentos, né? O pastor, ele sim vai de encontro a Deus, vai de encontro às orações, mas o espaço tem que ter um espaço de fala para ele também. E a psicologia pode ser um recurso. Já falando do pastor também e dos próprios membros, vamos lá, você está comigo aí no projeto, nós atendemos tantas pessoas, né, que precisam, jovens do ministério e pessoas de fora, mas assim, dentro da igreja, a Jéssica falou do pastor, dentro da igreja tem uma pessoa que te conhece. Claro que você falou agora, né, que a amizade, então, não é legal. Mas se tem uma pessoa que te conhece de ver e tudo mais. Tem a psicóloga dentro da minha igreja. Para você, você como profissional, é normal você atender aquela pessoa e ver o que ela está passando, se ela precisa de uma consulta, ou você vai indicá-la para um outro profissional? Isso vai depender... Porque você tem um convívio ali com ela, né? Eu já ouvi, mas não conheço a demanda. Eu posso, sim, acolhê-la, eu posso conversar com ela, eu posso entender a demanda.
a partir dos meus conhecimentos, eu posso optar por sim, realizar um tratamento ou encaminhar para outro profissional. Porque, como eu falei, cada psicólogo tem sua abordagem e também tem as questões que trabalham. Vamos pensar, um neuropsicólogo, ele aplica testes e avalia se a pessoa tem alguma dificuldade de aprendizagem, se a pessoa tem um autismo, se a pessoa tem TDAH. E aí ela só vai realizar a avaliação, ela vai encaminhar ele para outro profissional para fazer o tratamento. Então eu posso conversar com essa pessoa, entender a demanda dela e sim posso estar encaminhando para um profissional. Geralmente um profissional que eu conheço também, porque fica tudo alinhado, né? Um profissional que eu conheço e que acredito no trabalho dele. Isso é bom. Isso é bom de entender, porque muitas vezes acontece todo essas dúvidas, né? Porque nós temos uma psicóloga dentro da igreja, mas ela me conhece, ela me vê ali praticamente em todos os cultos, ela tá lá comigo, mas eu tô passando por um problema psicológico, e que isso que vem de tempos, né? Tem pessoas que podem, mas eu tô com vergonha de ir até ela, será que ela vai poder me atender? Então, isso é bom tirar essas dúvidas, porque as pessoas que estão assistindo ao nosso podcast estão tirando essas dúvidas com você, que são dúvidas esclarecedoras. A pessoa também pode ter receio, né? De começar o receio. O receio. Pode procurar esse psicólogo que ela está indicando um outro. Porque às vezes eu não vou me sentir confortável, de abrir minha vida para a Sara, porque ela me conhece, e aí fica aquele receio, não, se eu contar para ela vai contar para todo mundo, né? E eu acredito que assim, como eu falei, às vezes separar, né, eu, Sara, e eu, psicóloga. A Sara e a Sara psicóloga. Poderia, sim, ir de encontrar essa pessoa e conversar como uma irmã cristã, trazendo as minhas questões, conversando. Eu, psicóloga, não posso invadir esse espaço. Esse espaço, a pessoa ela tem que ter o desejo de buscar. Tem que partir dela, isso, né? Eu posso, como Sara, dizer, irmã, você já falou com o pastor, ele entende que não é uma questão espiritual, é uma questão de saúde mental. Você não acha interessante procurar ajuda? Você quer que a gente ligue para um profissional juntas? O psicólogo não pode fazer isso. E isso é importante, né? Você falou dessas duas partes. A questão espiritual e a questão da ajuda ao profissional, né? Tá passando por um processo ali na sua vida, está gerando algum problema. Então o legal é quando você tem alguém, o seu líder, a sua líder, o seu pastor, que você vai lá e conversa, né? Dependendo do assunto ali que está acontecendo, você e tem o seu próprio líder, ele vai te indicar. Se for uma pessoa que realmente entende das coisas de Deus e faz essa separação, ele vai falar para você, não, isso aqui nós vamos tratar, porque muitas vezes pode ser um problema espiritual, entendeu? Mas não, vamos lá, realmente você precisa de um acompanhamento, você precisa de ir a um profissional, um psicólogo ou uma terapia. Então isso é importante. E o fato dos pastores, líderes em si, né, em geral, trabalhar tanto com o ser humano, né? Você acha ideal eles terem um curso de psicologia para tratar com essas pessoas? Não necessariamente um curso de psicologia, mas, como eu falei, alguma psicoeducação sobre saúde mental. Sintomas da depressão, sintomas da ansiedade. Tem às vezes irmãos que têm crises de ansiedade e que a gente pode aprender como abordar, né? Uma intervenção em crise. Geralmente, a gente pode ter um curso de psicoeducação sobre isso. Mas um curso de psicologia é algo muito intenso, né? É algo que é questão do psicólogo, é da profissão dele. Então, se difere. É igual quando a gente trabalha primeiros socorros. A gente não é enfermeiro, mas a gente pode socorrer. Tem que fazer ali. Porque a glicemia, a pressão. Até chegar o socorro, né? Até chegar o socorro. Eu deixar meu irmão ali, meu Deus. Exatamente, mas você entende que não é um enfermeiro. Isso. O legal de nós tratarmos desse assunto aqui, né, dessa parte de termos líderes que realmente entendam essas duas partes, tanto a parte se realmente espiritual, psicológica, porque e a Bíblia é um livro tão atual, né, que nos leva para esse ponto sempre. Porque quando nós estudamos a história da antiguidade, principalmente na área religiosa, quantas pessoas antigamente não foram mortas? Devido a muitas vezes ir ali no mato pegar uma erva para fazer um chá. Não, a pessoa é uma bruxa.
A pessoa é um bruxo, está fazendo isso. Porque não tinham o conhecimento. As pessoas que estavam julgando não tinham aquele conhecimento. E quão bom é, né, que o tempo vai passando e o pensamento vai se evoluindo e nós vamos juntos com esse pensamento. E as pessoas que muitas vezes têm dúvidas sobre isso, é igual você está falando, Sara. Eu tinha bastante dúvida em relação a isso. Não é, Jéssica? Procura entender. Não, uma formação psicológica, na psicologia em relação a isso, porque tá trabalhando com o ser humano. Isso, porque... Se você quer se aprofundar, você sim pode fazer um curso de psicologia, não é proibido. Claro. Mas quando você olha para a igreja, você pode usar algumas questões, mas nunca a psicologia na questão religiosa. Novamente eu repito, elas conversam, mas elas não se misturam. E quando você fala sobre a questão de erva, pegar conhecimento na atividade, eu me recordo que teve uma atividade lá na faculdade que a gente tinha que fazer um apanhado da minha família até a 3ª geração, colocando do que trabalharam, do que morreram, qual foram a doença. E aí eu chamei meu pai pra gente fazer juntos, né? Quem era meu bisavô, minha avó. E aí tinha lá uma pessoa... uma árvore genealógica? Isso, mais ou menos isso. Tinha uma pessoa lá que falou, morreu de tristeza. Não. Aí eu, como assim, pai, morreu de tristeza? Ao ponto, né? E aí a gente fala, poxa... Isso você tinha o quê? Você estava na faculdade já? Na faculdade. Já estava aí então já foi foi uma atividade, era pra gente fazer um apanhado da família até a 3ª geração. Então aí tu já entrou, tu estava fazendo um trabalho, então tu já entrou percebendo que na tua família já teve... Já teve pessoas que talvez morreram de depressão. Né? Profunda, né? Pode ter tido sim uma doença que desencadeou a depressão, mas essa doença não foi descoberta. A depressão ela veio... Porque a depressão gera várias outras, né? Sim, a depressão ela pode sim surgir questões orgânicas no corpo, assim como o corpo pode criar questões emocionais. É importante a gente falar, porque tem pessoas que começam a sentir dores do nada, sim, e não sabem por quê. E tipo, pessoas que têm ansiedade, elas do nada têm alergias bruscas, de pipocar, de às vezes ter que ir para um hospital porque tá com falta de ar, e às vezes não entendem, aí são diagnosticadas com outra coisa, e a questão é mental, né? É verdade. Enquanto a Jéssica vai se preparando para essa próxima pergunta, que é uma pergunta que ela vai fazer que é interessantíssima e é uma pergunta boa de se fazer e de ouvir uma resposta legal e tirar essa dúvida. Eu quero te fazer uma outra pergunta antes dela. Essa parte da ansiedade nos jovens. O que mais leva um jovem a ter ansiedade nos dias de hoje? Assim, para você, uma profissional da psicologia. Eu venho lendo sobre o assunto e também nas minhas experiências com atendimento. O excesso de informação é um dos principais motivos. É o tempo todo naquela conexão. Eu saio do celular, eu vou para a TV, eu vou para o jornal, e aí eu vou para a internet. E ali é um mundo vasto de informações e de questões que a gente não consegue absorver. E absorve de uma maneira errada. Né? Eu quero aquilo, eu não posso ter. Eu sou assim, eu vou reforçar e vou olhar mais vídeos de pessoas que eu me identifico. Então hoje, você percebe, até em aplicativos de vídeos, que as pessoas falam muito sobre as questões emocionais. E a pessoa ela começa a ver um vídeo, ela se identifica e ela fica naquilo ali, absorvendo, e ela não busca ajuda. Quando ela vê, ela tem muito mais de coisas que ela imaginou ter do que ela tinha antes. Então, muitas vezes, o excesso de informação, então, em alguns pontos, para ela tentar ser tanto aquela pessoa que ela está vendo ali, vai causar... Isso. Tudo isso. Um dos fatores é o excesso. Você percebe hoje as crianças assim, você dá o celular, ela fica lá, né? Compartilhando coisas, às vezes jogando. Você tira o celular, a criança ela fica totalmente agitada, entediada. Aí você dá o celular para ela parar de se movimentar tanto, de gritar, e aí ela... Como você falou aí agora, tem uma limitação para os pais que estão assistindo a gente, que tem suas crianças em casa, os pequenininhos, porque hoje em dia é muito raro de você ver que não tem uma criança, um pequenininho ali, até 2 anos de idade, que não está ali com o celular na mão assistindo alguma coisa. Tem uma faixa etária
não, a tela tem que ser a partir de tal idade, para não gerar tudo isso na criança? Olha, a partir dos 7 anos é o aconselhável. E é difícil. Não, né? Aí vamos trabalhar, mas também, aí você toma aqui o celular. É justamente isso. Porque, segundo a psicologia, a personalidade da criança é formada depois dos 7 anos. A partir dali, ela pode estar absorvendo coisas que ela não, inconsciente, ela não sabe como administrar. Por exemplo, a criança ela está jogando e o jogo é extremamente violento, no qual ela tem que bater, matar, passar de fase. Ela fica naquela ansiedade ali. Quando aí ela pode reproduzir isso na escola, ela pode bater no colega, ela pode estar extremamente autoritária, né? Por quê? Porque ela viu aquilo ali, ela não sabe. Até o sentimento de perca, né? Que eu não quero perder. Exatamente. Aquele sentimento. Ela não sabe ainda absorver toda aquela informação no jogo. Por mais que às vezes... Por quê? Às vezes a criança começa aquele joguinho de montar, aquele joguinho de passar de fases, algo ali leve. Mas ainda é excessivo. Porque continua sendo uma tela, continua sendo algo que está estimulando a criança ainda em coisas que não é necessário. A criança ela precisa brincar. Então o correto é 7 anos de idade. Já pensou em esperar isso tudo para dar Sim, eu acompanho crianças no qual isso é regra. Mas isso... Uma das reclamações da criança é: Sara, meu pai não deixa mexer no celular. Mas das crianças trazendo para o jovem. Vamos lá. O jovem vendo muita coisa, né, absorvendo muitas informações. E às vezes você seguir uma pessoa que está fora da sua realidade pode causar mais ansiedade. Porque, tipo, eu vou subir numa alguém que é extremamente rica, né? E ela vai fazer mexer de coisas que, gente, tá fora da minha alçada de comprar ou ter. Isso pode estar assim, tipo, nossa... continua sendo o excesso de informação sem filtro. E tudo também, a gente volta, né? Como isso foi trabalhado para a criança. Olha, você pode ter isso não posso te oferecer. Veio muito uma questão dos pais hoje darem para os filhos o que não tiveram. Isso é real. Isso pode estar sendo também prejudicial. A frase que eu escuto muito é os pais falarem justamente isso. Eu vou dar pro meu filho o que eu nunca tive na vida. Não é questão de ser totalmente errado. Não. É a parte das limitações, entendeu? É os excessos. Tudo em excesso faz mal. Sim, concordo. Meus pais teve uma qualidade de vida desfavorável, né? E eles puderam proporcionar a mim e meu irmão coisas melhores, mas para ter aquilo, eu tinha que conquistar aquilo. Nunca foi de mão beijada. E às vezes pode ser isso também, né? Justamente. De você chegar em casa, às vezes com um presente, e aquele dia você não chegar com o presente, a criança quer o presente, porque todo dia você chega com o presente, e aquilo colocar limite nas questões. Exatamente. O que a gente, como eu falei, a TCC eu mudo o comportamento mudando o pensamento. Verdade. A criança, ela precisa compreender algumas coisas observando. Ela não sabe. A partir do erro dela, né? Você tem que mostrar que, olha, que ela errou e aquilo ali foi errado e ponto. Então, muitas vezes tem pais que tentam, o que eu vejo muito, é igual as minhas ministrações na igreja, a Sara acompanha, eu sempre falo, quando eu vou, a pastora lá, ela sempre gosta de me colocar justamente nos dias de culto de família para mim montar uma ministração justamente com esse tema. Aí, eu acho que eu já ministrei umas 2 vezes, eu sempre falo para os pais da minha igreja, eu falo, olha, eu estou aqui ministrando, mas eu estou falando de filho para filho e de filho para pai. Eu não estou falando de pai para filho, porque eu nem tenho filho ainda. Então, mas são coisas que realmente é o que você está falando, Sara. E os pais, assim, toda ordem tem que ter uma constância. A gente é muito fácil de perder uma rotina, não é? A gente passa dias para tentar, eu vou fazer caminhada todo dia. Eu vou começar de depois. Eu vou comer salada todo dia. Quando você impõe uma ordem para o seu filho, a partir de um dia que você não impôs essa ordem, a criança ela perde. Ela já perde essa ordem. Meu pai, eu fiz isso, meu pai não brigou comigo.
E aí ele já vai... Então, assim, é muito fácil de se perder algo que a gente é conquistado com luta, que é a educação da criança, que é uma educação positiva. Então, sim. Então, para finalizar... E outro ponto, desculpa. Não, pode a gente sempre fala, eu falo para o meu filho isso, mas eu estou fazendo isso, porque também o comportamento é o que vai determinar. Não adianta eu falar uma coisa e eu faço outra. Né? Você já arrumou a cama hoje? Sendo que nem você arrumou. O pai tá lá falando uma coisa, é que ele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, você quer que seu filho leia vários livros, mas você não lê um livro. Então, é muita observação também. Com certeza, a criança é assim. Mas você não faz. Eu que mando nessa casa. Mas eu sou adulto. Aquela justa frase do pai ou da mãe falando para a criança, né? Mas eu sou adulto, você é a criança. Mas a criança, ela leva para esse ponto. Observação, justamente isso. Inconsciente, a criança está absorvendo tudo do ambiente. Às vezes a gente fala uma coisa, mas a criança não está ouvindo, não. Aí daqui a pouco a criança está perguntando aquilo que você estava falando com a sua vizinha em secreto. A parte dos porquês, né? Então... Mãe, por que falou aquilo? Pai, por que aconteceu isso? Então, Sara, falamos esse ponto. Então, para finalizar, a Jéssica tem essa penúltima pergunta para fazer, que é uma pergunta... só pontuando, gente. Eu sei que os pais vai falar assim, na hora que a gente diz essas coisas de educação, vocês não são pais ainda. Mas a gente vai tentar, né? Nós vamos tentar. Mas é importante já saber o que é de valia para isso. Né? Quando a gente com certeza. Já é uma ajuda, entender. Com certeza. Então, Jéssica... Bem assim, né? Será que eu vou conseguir responder essa? Você acha que alguns líderes não indicam a terapia, psicólogo, né, para os membros por medo de ser substituídos? Porque, assim, tem medo do psicólogo, de repente, fazer a cabeça daquele membro, ou... fazer que ele pense outras coisas, deixar que ele compartilhe com o psicólogo antes de estar, né, dividindo com ele, que é o sentimento. A parte de substituição, né? Não, o meu membro ele não tá me procurando para conversar sobre tal assunto, mas ele foi para um psicólogo e tudo mais. Eu acho que quando ele sabe o papel dele e está bem definido, não acontece. Mas quando ele não sabe qual é o papel dele, isso pode acontecer. Porque hoje já existem alguns movimentos que acreditam-se que quem deveria dirigir as igrejas eram pessoas formadas em psicologia, por entender mais o ser humano. Aí eu estava pesquisando, né, sobre isso, porque a gente estuda, né, gente? A gente tem perguntas para os nossos convidados, a gente tem que dar aquela pontinha ali na língua. E eu estava vendo que estava surgindo um movimento onde quem seriam os pastores, assim, hoje em dia, seriam as pessoas formadas em psicologia por ter mais compreensão, né, desse fator do humano. Absolutamente eu não concordo com isso. Como eu falei, a psicologia não se mistura com a religião, elas apenas conversam. Eu posso ser um pastor psicólogo. Eu posso usar estratégias para ajudar o meu irmão, o meu liderado, mas eu não posso impor coisas, questões da psicologia ou questões minhas para ele. Qual é a diferença do aconselhamento pastoral? Ele caminha com você. Eu vou te ajudar e eu posso dizer o que você pode fazer, irmão. Então você está errando nesse ponto aqui, a respeito à Bíblia, que diz isso, que diz aquilo. Vamos estudar juntos, vamos orar juntos, tal horário. Eu estou junto com você. Isso é bom. O psicólogo, ele fala assim, você tem esses caminhos. Eu não vou com você, você vai sozinho. Esse é o ponto.
Muito bom. Você falou uma frase aí que o pastor pode ser um psicólogo. Eu fiquei pensando aqui, mas o psicólogo não pode ser um pastor. Tem muitos, né? Que o psicólogo não pode ser um pastor, igual você está falando agora. Tem muitos psicólogos por aí que são realmente pastores, né? Os pastores são psicólogos, mas tem muitos psicólogos vastos aí que nenhum é pastor, entendeu? Não tem aquele chamado de Deus para orientar uma vida nessa parte espiritual, entendeu? O chamado de Deus na parte espiritual. Cada um tem seu espaço, e esse espaço ele precisa, para dar certo, precisa ser bem definido. Se uma pessoa me procura como profissional, ela vai ter uma fala como profissional. Se a pessoa me procura como amiga, como irmã, ela vai ter a fala de uma irmã e de uma amiga. Nossos queridos pastores não precisam ter medo. Que não, eu acho que isso não vai acontecer, porque não é o propósito. O pastor tem um chamado, né? O chamado de Deus. Então, ninguém substitui. Sara, minha amiga, para a gente finalizar, então, esse nosso momento aqui, pode ficar à vontade. É só pontuar. Não, pode pontuar aí. Uma questão sobre isso. Eu esqueci. Não tem problema, a gente corta. Podemos ir para a próxima pergunta e depois você volta. Acho que é isso. Então vamos lá. Para a gente finalizar esse nosso momento aqui, essa última pergunta aqui, para fechar, vamos fechar com essa pergunta desse tema. Que é o tema que eu te convidei aqui para você aí tirar essas dúvidas, para as pessoas que estão nos acompanhando estarem tirando essas dúvidas. Qual a importância de você, psicóloga, dentro da igreja? Qual a importância da psicologia dentro da igreja? A verdadeira importância? Eu acredito que a psicologia ela é apenas mais um recurso que a igreja pode usar para ajudar os cristãos. Assim como a gente faz eventos, passeios, palestras, seminários, é apenas mais um recurso. Talvez um recurso um pouco mais importante, pode ser, mas não necessariamente ela vai ser crucial. E o pastor entendendo que é mais um recurso, é válido porque ele vai validar se o seu irmão, o seu liderado procurar um profissional munido de informação, ele vai entender, irmão, tenta um profissional assim e tal. Hoje os médicos, eles quando alguém procura um psiquiatra, algum médico a respeito de saúde mental, ele fala, procura um terapeuta cognitivo. Ele já disse o que ele quer. O médico já disse, olha, procura esse tipo de terapia que é mais eficaz, que talvez, assim, no ponto de vista dele. Tanto que os outros psicólogos de outras abordagens, eles já não gostam disso, né? Porque o médico já está, mas é o que ele entende que vai ser válido para o paciente, que procurou alguma questão de alergia, uma alergia que fez tratamentos e não identificou nada orgânico, então é uma alergia emocional. Então ele fala, olha, procura um terapeuta cognitivo. Ele não vai falar, procura um psicanalista. Aí, ele já sabe ele já sabe para o encaminhamento, né? Então, o pastor, as informações que ele pode ter da psicologia vai ajudar ele a entender se ele precisa encaminhar, se ele não precisa, se pode ser trabalhado aqui na igreja, se é espiritual, se é psicológico, se é um médico mesmo. Então, assim, irmão, eu vou orar por você, mas você precisa buscar um médico. Irmão, a gente vai orar, vai fazer propósito, mas eu acredito que você precisa buscar a ajuda de outro profissional. Se ele achar viável. Então, o quê? Mais um recurso só. A psicologia pode ser um recurso. É um recurso de uma ajuda eficaz dentro das igrejas, né? Sara, eu quero te agradecer, tá? Quero te agradecer por ter aceito o convite, tá? Nesse espaço aqui com a gente, nesse momento. Eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo tiraram dúvidas importantes nesse nosso bate-papo aqui, nessas perguntas. Eu também, com certeza. A gente faz as perguntas, mas nós queremos que uma profissional responda
essas perguntas para que a gente compreenda melhor e entenda melhor. Então, aqui foi um momento eficaz para todos nós. Então, quero te agradecer muito por esse bate-papo, não é, Jéssica? E que venha outras vezes com outro tema para tratarmos, quem sabe um comportamento infantil, né, para a gente tratar sobre esse assunto, abrir perguntas aí para os pais, né, para você responder. Então, quero te agradecer muito. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Obrigada, confiar no meu trabalho. E contem comigo. Foi um prazer conversar sobre isso. Eu gosto tanto. Você está comigo aí sempre em todos os projetos e eu falei, tem que ser Sara para esse momento, para a gente tratar desse assunto. Então, você que está nos assistindo, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Então, até o próximo encontro. Pode Viver Podcast. Até mais. Até mais.